Minutos agora em Campos. Estamos recebendo nesse programa de hoje o promotor Marcelo Lessa, da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Ministério Público, e o assunto é Covid-19 em Campos e região. A gente colocava aqui no bloco anterior, né, o Arnaldo já também separou ali a pauta dele, e eu só pedi licença para colocar aqui o retorno do Vitor Montalvão, que é o superintendente de posturas do município de Campos. Eu enviei para o WhatsApp dele a foto aqui acho que foi Walter Gonçalves, né, da imagem. Enviei a imagem dele fazendo o questionamento sobre, para quem não ouviu, de uma grande rede em Campos de supermercados que está com funcionários com função desviada. Basicamente isso. E o Vitor disse aqui, irmão, bom dia, eu não tenho como fiscalizar isso. Acredito que seja o Ministério Público do Trabalho. Pode ser. Pode ser. É um bom. Obrigado ao Vitor aí pelo retorno. Eu vou trazer aqui. Que provavelmente está funcionando por meio de ouvidoria. Então é só o Walter entrar no site do Ministério Público do Trabalho. Deve ser www.mpt.jus.br, porque as terminações são todas uniformizadas. E entrar na sala de ouvidoria, fazer essa denúncia que certamente vai ser apurada. Eu tenho aqui uma... Vitor, coitado, está trabalhando 24 horas por dia, tem feito um esforço sobre-humano e dado conta do recado, aliás, tem tido um papel fundamental, né, para a atuação nos comércios, enfim, tem obtido muito êxito na base do convencimento. Ele é uma pessoa muito talentosa, inclusive, com relação à questão de convencer. Ele não tem sido necessário um uso mais contundente de força. Ele tem conseguido resolver tudo com base em muito jogo de cintura, né? Que não é fácil. Que não é fácil, sem dúvida. Eu exalto muito essa capacidade dele de resolver isso. Doutor Marcelo, aqui o comentário do ex-prefeito de São João da Barra, Betim Dauaire. Boa entrevista com o doutor Marcelo Lessa, sempre firme e apimentado nos seus posicionamentos. Eu tenho uma dúvida. Em tempos de redes sociais, pode haver alguma punição para aqueles que propagam ou permitem a campanha, entre aspas, vamos sair de casa, contrariando a recomendação da OMS e das autoridades estaduais e municipais? Ou, mesmo em tempo de excepcionalidade, prevalece o direito de opinião? Aí o Betinho complementa, me refiro aos usuários que postam e às plataformas que permitem as postagens. Olha, deixa eu um abraço, né? Um tempo que eu não vejo, tenho visto mais o filho, Bruno, mas o pai dele é da minha geração, né? Quer dizer, quando o pai dele foi prefeito, eu já estava aqui na tutela coletiva. Um grande abraço para o Betinho. Olha, Betinho, em tese... esse tipo de conduta de estimular as pessoas a irem na rua, contrariando as determinações das autoridades sanitárias, constitui crime contra a saúde pública. E existe um outro crime, que é o de incitação ao crime. Isso, em tese, pode ser visto dessa forma, sim, né? A liberdade de expressão, ela tem um limite. Por exemplo, eu não poderia chegar aqui na rádio com uma camisa, com uma suástica, fazendo gestos Heil Hitler, né, e fazendo apologia ao regime fascista. Poderia fazer isso? Seria crime. Né? Então, da mesma forma. Então, a liberdade de expressão, ela encontra limite na prática de outras infrações penais. Então, da mesma forma, em tese, sim, é possível, sim. Eu não sei se seria viável agora, esse momento, até como as coisas viralizam em rede social, se fazer isso. Mas é mais do que uma mera ignorância. Né? Os terracentristas, por exemplo, a gente ri da ignorância, mas não. E aí eu tenho também, quero invocar a minha liberdade de expressão para chamar de ignorância. Assim como ele chama a ciência de ignorância, né? Quer dizer, e o testemunho, aliás, dos astronautas, é tudo uma conspiração. O astronauta vê o negócio redondo e diz que é plano. Então, teve até entrevista tem problema, respeito isso, mas eu também quero invocar a minha liberdade de expressão para dizer que é ignorância. Mas não fazem mal a ninguém nesse sentido. Não está estimulando com esse pensamento que ninguém cometa crime, que ninguém morra, não está estimulando nada disso. Mas esse tipo de campanha, sim, isso pode ser um estímulo a que as pessoas propaguem doenças. Quer dizer, não é só uma autolesão, é diferente, por exemplo, daqueles antivacina que você mencionou agora, ainda há pouco, no início da sua fala. É diferente do antivacina, né?
O antivacina ele só tá. O dano é dele. Não quer tomar vacina, o dano é dele. Muito embora também possa propagar. Ou da criança, né? De alguma forma também possa propagar, talvez não seja o exemplo melhor. Mas esse caso específico tem fazendo campanha, vamos para a rua, né? Vamos seguir lá o pronunciamento do presidente, isso aqui é tudo um exagero, vamos embora, está tudo muito bem, vamos virar Itália, vamos, né? Eles, em tese, podem estar fazendo apologia a esse crime contra a saúde pública, que é o de respeitar as medidas sanitárias. Né? A Presidência da República não é autoridade sanitária. As autoridades sanitárias estão recomendando o isolamento social. Né? E o crime é violar as recomendações das autoridades sanitárias, o que não é o caso do Presidente da República. Portanto, isso sim, em tese, me parece que é possível se cogitar disso, sim. Estou falando em tese, né? Respondendo muito hipoteticamente. Certo. Eu vou concluir aqui o que a gente tem de comentário em rede social, a gente já vai... Né, esse bloco vai ser um pouquinho mais curto, porque a gente estendeu os primeiros. Eu acho que eu falo muito. Nada, que isso. É bastante ponto a esclarecer. Só trazer Zacarias Oliveira parabenizando o promotor por essa questão de fazer Obrigado. Pontes e construir soluções. Zacarias foi secretário do Meio Ambiente? Ele? Não. Zacarias Oliveira, lá Albuquerque. Aquele é Albuquerque. Mas acho que Oliveira também, não? Não. A família Oliveira tem outros secretários. Tem o Álvaro, tem o Chicão. Não. Acredito que não, Zacarias não. Bom, enfim. O Rodrigo Rezende, bom dia. Pergunta de 1 milhão: cadê o secretário de saúde do município? Doutor Ábido até deu uns posicionamentos aí, mas enfim. Zacarias também ainda complementando. Marcelo Mansur, bom dia a todos, ótima entrevista. Agora tem aqui Maria das Graças Nascimento. Como que no carnaval não teve coronavírus? Só depois que arrumaram essa ideia. Pois não foi proibido o carnaval, absurdo, quantas coisas erradas, tudo de bico calado. A gente tem comentado aqui desde cedo, né, doutor? Cada dia é um dia. Até aquela época do carnaval, ainda não tinha caso suspeito de coronavírus no Brasil. Se a gente for voltar no tempo, a gente podia voltar antes do carnaval. Eu não sou epidemiologista, né? Então, enfim, se eu for falar alguma bobagem, até sugiro, você falou que está convidando uma pessoa por dia, se puder dar a sugestão, convido o Rogério, do CREMERG. Né? Sim. É até bom que se eu falar besteira agora, ele me corrige, não tem problema nenhum, vou gostar. Se for parar para pensar e for voltar no tempo, a gente podia voltar até antes do carnaval, podia voltar em novembro do ano passado, quando era apenas um surto localizado na província de Wuhan, na China. Né? Por que não isolou a China do resto do mundo? Provavelmente tivesse a China sido isolada do resto do mundo, né? Nenhum chinês poder viajar para lugar nenhum, e eventual estrangeiro que tivesse lá, se sair e ficasse em quarentena, o surto não teria saído da China. Só que naquele momento não era o momento disso. Né? E se fosse isolar a China do resto do mundo, a gente está falando de celular. O mundo globalizado, infelizmente, potencializa esse tipo de coisa. Isso é próprio do mundo globalizado. Para que se possa tomar uma decisão de fechar uma fronteira, de transferir um evento, não é tão simples assim. Haja visto agora, né, esse recuo, quer dizer, querendo liberar igreja, querendo liberar os cultos, imagina, o carnaval, imagina. Se fosse hoje, certamente... Não teria as autoridades sanitárias, se fosse hoje, recomendariam não ter carnaval. Não precisa ir muito longe, as Olimpíadas foram adiadas. Exatamente. Que é mais do que isso. Se tivesse Copa do Mundo, aliás, as eliminatórias da Copa do Mundo foram adiadas. As gravações de novela foram adiadas. Né? Hoje, qualquer pessoa minimamente séria e responsável, irresponsável, né, com responsabilidade, adota medidas para não ter aglomeração, e realmente o carnaval é uma das maiores delas. Mas naquele momento ainda não tinha aceso nas autoridades sanitárias, acendido, esse sinal de alerta. Fosse hoje, provavelmente não haveria o carnaval. Aqui na região, por exemplo, festas tradicionalíssimas, religiosas, como Nossa Senhora da Penha, Tafona, São Fidélis, no município que leva o mesmo nome, foram canceladas. Então, foi uma questão realmente de momento. O carnaval escapou. Né? Sorte dos foliões. Escaparam. Só para corrigir aqui a informação, Zacarias Oliveira é o Albuquerque, sim. Ele está confirmando. Doutor Marcelo Lessa. Só que eu coloquei aqui, entrei na página dele, está aqui, ele mesmo. Volta lá, é isso. Ele comentou aqui, é o Albuquerque, sim. E com um abraço.
Doutor, a gente está caminhando para o final e às vezes a gente vai até fugir um pouquinho da pauta, mas só para atender todos os ouvintes com relação às suas perguntas, o Arnaldo Garcia, radialista também, colega da gente, deixou uma pergunta aqui ontem no grupo do Opiniões e Folha no Ar. Eu até botei a pauta muito tarde, nem tem mais perguntas por isso, tive problema com a internet ontem e só mais tarde eu consegui postar. O Arnaldo Garcia coloca: em outros tempos, as pessoas não estavam nem aí para STJ, STF e outras instâncias de justiça. De certo tempo para cá, há, inclusive, crítica aos ministros dessas instâncias por simples cidadãos. O que está acontecendo no Brasil com essa popularidade, entre aspas, dos ministros das cortes? É uma mudança de paradigma? A informação circula muito rápido, né? A internet talvez seja... Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando ele criou a TV Justiça, que foi na época do governo FHC, foi uma lei sancionada pelo presidente em exercício, que era o ministro Marco Aurélio, presidente do Supremo Tribunal, que sancionou a lei que criou a TV Justiça. O Supremo Tribunal Federal se abriu a toda a população. As sessões plenárias passaram a ser transmitidas ao vivo pela TV Justiça, né? E na medida em que a corte se abre as críticas também, né? As instituições todas hoje, além da imprensa tradicional, estão nas redes sociais, estão no YouTube, estão no Twitter, Instagram. E é bom que seja assim, é bom que a gente responda publicamente pelos nossos atos e saiba lidar com as críticas. Qualquer autoridade tem que saber lidar com as críticas. Eu mesmo, muita gente critica várias coisas, eu estou sempre aberto a isso com toda a grandeza e humildade possível. Algumas procedem, a gente eventualmente revê algumas condutas, não tem nenhuma dificuldade em rever, às vezes até se desculpar, não tem nenhuma dificuldade também com isso. Outras vezes a gente tenta convencer e acha que está certo e convive com a diferença. Sociedade democrática, a gente precisa aprender a conviver com a diferença. É muito fácil falar em democracia, mas difícil, às vezes, conseguir aplicá-la. E conviver em democracia, saber conviver com crítica, saber conviver com a diferença. E, como diz o ministro Luiz Roberto Barroso, ver quem pensa diferente não como inimigo, mas como um parceiro para ajudar a construir uma sociedade plural. É assim que eu penso e tento me conduzir com todos os meus defeitos inerentes à condição de ser humano, mas é assim que eu vejo a crítica, sempre muito bem-vinda. Doutor, a gente ali já são 8h50 praticamente, já até estourando o nosso horário, mas como eu tenho feito com todo mundo, primeiro agradecer a disponibilidade, quanto mais que for o convite feito ontem, né, em cima da hora, como hoje farei o convite para amanhã também. Normalmente a gente planeja a pauta uma semana antes, o senhor já foi convidado com semana de antecedência, mas nós estamos num período de excepcionalidade. Sim, todos nós estamos num período de excepcionalidade. E como eu tenho feito com todo mundo, cada dia é um dia. Tem previsão de agenda de trabalho hoje voltar dessa questão de coronavírus? Tem reunião? Como que está a agenda do senhor com relação a isso? Eu tenho dado exemplo. Eu tenho ficado em casa. Tenho dado exemplo. Só saio de casa para reuniões do gabinete de crise. Não significa dizer que eu não tenho trabalhado. O Ministério Público não parou. Como hoje muitos processos são eletrônicos e muitas das demandas que têm vindo para mim urgentes no âmbito das minhas atribuições relativas a consumidor e medidas de prevenção, etc., relativas ao coronavírus, têm chegado por e-mail, têm escaneado, e como eu tenho token para assinatura eletrônica, eu as tenho despachado também de casa e também assinado eletronicamente. Então, eu saí para as reuniões, saí excepcionalmente para vir aqui, para colaborar com esse importante trabalho essencial que todos têm reconhecido da imprensa enquanto atividade essencial, para poder levar essa informação. E, na sequência, eu vou sair daqui diretamente para minha casa e lá tenho permanecido nesse período de quarentena. Só saio para compromissos oficiais relativos ao combate ao coronavírus, sempre que é convocada a reunião no gabinete de crise ou sempre que houver alguma necessidade nesse sentido. No mais, eu tenho minha agenda é ficar em casa trabalhando remotamente por videoconferência, pela internet, com assinatura eletrônica. Então, estou dando um exemplo. Vou sair daqui e vou direto para minha casa. E tem até uma peculiaridade, se eu puder descontrair um pouquinho. A minha esposa, quando eu entro em casa, me faz tirar toda a roupa no corredor. Se o vizinho
quiser, vai ver uma cena do inferno, vai ter uma visão do inferno. Porque minha esposa me faz entrar em casa completamente nu, deixar toda a roupa no corredor, vai direto para um balde para a máquina de lavar. Então, até por essa dificuldade, e para evitar pagar um mico desse com o vizinho, se abrir o elevador, vai deparar com essa cena dantesca, eu tenho evitado ao máximo sair de casa. Para quem mora em apartamento, eu falava É um risco isso, né? Isso é complicado, né? Complicado. Eu fico rezando para o elevador não parar lá, porque vai ser uma cena. Deixa eu só trazer aqui uma informação que chegou agora da Prefeitura de Campos. A Prefeitura obteve uma decisão favorável que suspende por 180 dias o pagamento das parcelas do empréstimo que ficou conhecido como Venda do Futuro, que é aquela antecipação dos royalties de 10%. Então, num momento desse que vai vir aí uma queda drástica de arrecadação, sobretudo com o valor internacional do preço do petróleo, é uma notícia importante. São 6 meses suspenso aí o pagamento das parcelas da Venda do Futuro. Perfeito. Bom, 8 horas e 52 minutos. Para fechar também, eu coloquei lá na pergunta do Walter Gonçalves o link com o endereço do Ministério, que é... Do Trabalho, né? Ministério Público do Trabalho. Isso. mpt.mp.br. Jus.br. Não. Nem Perdão, tem jus. Jus não. mpt.mp.br. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Mais uma vez agradeço, o Arnaldo agradeceu. Eu que agradeço. Te agradece em nome da população, na verdade, esse clareamento da mente, né, das pessoas, que aí tomam uma decisão mais acertada possível quando tem as fontes de informações. Ouve um lado, ouve o outro, e aí toma a sua decisão. Você sabe que até os memes ajudam. Ontem saiu um meme engraçadíssimo, assim, ó. Bem-aventurados os que andam pela rua, pois eles verão o Senhor. Em breve. Em breve verão o Senhor. Até os memes ajudam a conscientizar. Posso terminar com 3 palavrinhas que têm sido um mantra? Fique em casa. Perfeito. É assim que eu termino. Perfeito. Muito obrigado, doutor Marcelo. Arnaldo, obrigado. A pauta de amanhã continua o coronavírus. A gente vai estar fechando a programação daqui a pouquinho, informando no site folha1.com.br. E durante o dia estamos também em home office, né? Nós estamos na guerra, né, Arnaldo? Lá Exato. em casa me escolheram para ir para a guerra. Você entrar nu em casa também, não? Hã? Você precisa entrar nu em casa também? Não? Mas não, eu tenho quintal. Então Tá tranquilo aí. Arnaldo também tem que... Não, é que eu tô sozinho aqui. Tô sozinho no apartamento, eu tô isolado mesmo, né? Lá em casa tem que tomar banho de balde. Só quando eu vou à casa da minha namorada, que eu tenho que tomar um banho de álcool na porta, deixar a roupa, deixar calçado e na porta tomar um banho de álcool antes de entrar. Mas aí, a gente vai passar por isso e, se Deus quiser, vai ficar muito melhor do que era antes. Isso é que importa. A gente vai passar por isso melhor e quem sabe toda essa preparação do município com incremento em leitos, quem sabe alguma coisa fique, até melhore o próprio sistema. Vamos tentar também fazer disso uma limonada. Eu tenho esperança de que a gente vai passar por isso e vai ficar melhor, passar melhor do que já era. Eu coloquei no Face, na minha página no Face, que com certeza não é trocando e nem alterando, e nem dando outro significado, é só fazendo mais um significado de AC e DC. O mundo antes do corona e depois do corona. Sim, a gente vai sair disso melhor, não tenho dúvida. Tomara assim, Deus ouça o senhor. Só lembrando também, Cláudio, que amanhã a gente vai falar com uma autoridade estadual, ou com o governador, ou com o secretário de Estado de Saúde. Certo. No fechamento do programa, não vai ser no início, vai ser no final. Nós teremos um entrevistado e no final falaremos por telefone com uma autoridade de saúde que está confirmando se vai ser o governador, o próprio governador que está na linha de frente, ou o secretário estadual de saúde, passando um panorama no estado do Rio de Janeiro, já que nosso programa tem alcance regional, né, e a gente está falando aqui das ações de campus, basicamente, nessa semana. Hoje, com o doutor Marcelo, a gente já entrou em São João da Barra, São Francisco e São Fidélis, mas amanhã a gente vai tentar fazer esse panorama norte, noroeste, fluminense de maneira geral. Muito bom, Arnaldo, muito obrigado. Bom o seu trabalho, excelente. Doutor, mais uma vez, bom dia para o senhor e obrigado. Bom, são 8 horas e 56 minutos, finalizamos esta edição do Folha no Ar, ficamos por aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, o pessoal que acompanhou a gente pelo Face. Agora, daqui a pouco, esse programa vai estar na página do jornal Folha da Manhã, com vídeo, com tudo, né? Áudio e vídeo, folha1.com.br, e mais tarde um pouco em podcast, para você ouvir à vontade em todas as plataformas de podcast. São 8h56, o Folha no Ar
tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Volta amanhã às 7 da manhã.